Boa noite, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações, livra-nos do mal, que assim seja. Rogamos a Deus, a Jesus, a presença para o nosso estudo desta noite, que assim seja. Então, estamos no 130, João? 130. Então, do que é o livro que é o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 3º, solução de alguns problemas por meio da doutrina espírita. Nós estamos estudando, vendo o homem durante a vida terrena. Algumas considerações. Estamos agora no 130, né, João? Você lê para nós? 130. O homem nasce bom ou mal? Pergunta, né? Uhum. É mister distinguir alma e homem. A alma foi criada simples e ignorante, isto é, nem boa nem má, mas, em virtude do seu livre-arbítrio, suscetível de seguir o caminho do bem ou do mal, de obedecer ou infringir as leis de Deus, o homem nasce bom ou mal conforme o espírito nele encarnado, seja adiantado ou atrasado. Interessante, né? Aí ele fala que é mister distinguir alma e homem, matéria e espírito, né? E que a alma, essa foi criada simples e ignorante, quer dizer, ela não é boa, ela não é má. Ali, quer dizer... A pessoa confunde na hora de perguntar assim, o homem nasce bom ou mal, mas o homem de hoje, né? Essa matéria que está aqui hoje. Esquece que por trás dessa matéria tem um espírito que é milenar. Isso. Não é? E é esse espírito que ele está falando. É o espírito que está... ele está falando, ó, é confuso, por quê? No livro dos Espíritos fala alma, o espírito encarnado, né? Mas aqui a impressão que tem que alma é o espírito e homem a matéria, né? Então, a alma é criada simples e ignorante. É simples e ignorante. Quer dizer, ela não é boa e não é ruim. Mas conforme vai passando o tempo, vai tendo as experiências, de acordo com as suas escolhas, do seu livre-arbítrio, né? Então aí, ali, essa alma, esse espírito pode ir fazendo escolhas, né? Durante esse caminhar, escolhas ruins ou escolhas boas, né? Nesse caminho, nessa caminhada. E aí ele fala aqui, né? E muitas vezes ele pode obedecer às leis de Deus ou não, pode pegar o caminho do bem ou não. Isso está tudo no quê? No seu livre-arbítrio. Só que a gente também tem que entender que esse livre-arbítrio, ele é limitado da condição nossa espiritual. É igual a criancinha, como eu já dei o exemplo. Uma criancinha de 6 meses, ela não sabe escolher o que é bom para ela. Uma criança de 1 ano não sabe ainda escolher o que é bom. De 6 aninhos, 10 anos, ali já vai começando o livre-arbítrio, já vai começando, você já vai surgindo a sua vontade, a sua escolha, né? Mas muita coisa ainda quem escolhe para nós é a mãe, é o pai. Eu ainda não tenho condições de escolher, total. Então, assim é o espírito. Ele nasce simples e ignorante. Conforme ele vai vivenciando, ele vai evoluindo, o seu livre-arbítrio vai se ampliando. Então, mas aqui, pelo que eu entendi, aqui não fala do espírito, que nasceu o espírito, falando do homem que nasceu hoje. Porque no final ele fala assim, ó, o homem nasce bom ou mal conforme o espírito nele encarnado. Então quer dizer que ele está falando do homem. Do homem que nasceu hoje. Isso. E ele fala o seguinte, a alma é o espírito, foi criado simples e ignorante, né?
Não é boa, não é má, mas tem o seu livre-arbítrio. Então, através do livre-arbítrio, você é suscetível de escolher o caminho bom ou o caminho ruim. Ou obedecer às leis de Deus ou infringi-las, né? E aí ele fala que o homem nasce bom ou mal conforme o espírito que está encarnado nele. Isso que ele está dizendo. Seja adiantado ou atrasado. Então quer dizer que o homem, a gente não pode falar, ele nasceu bom, ele nasceu mal. Vai depender do espírito. É o espírito que abriga, que habita nesse corpo de carne. Vai depender do crescimento de cada um, né? Mas todos são criados simples e ignorantes. Todos têm a mesma oportunidade de crescimento, né? De evolução. Vamos lá. Pode continuar? Pode continuar. 131. Qual a origem do bem e do mal existente na Terra e por que é que há mais mal do que bem? A origem do mal sobre a Terra provém da imperfeição dos espíritos nela encarnados. O predomínio do mal vem do fato de ser a Terra um mundo inferior, habitado em sua maior parte por espíritos atrasados ou que pouco progrediram. Nos mundos mais avançados, onde só os espíritos depurados têm permissão de encarnar, se o mal não é desconhecido, pelo menos está na minoria. Então, qual que é a origem? De onde que vem o bem ou o mal que existe na Terra? E por que há mais mal do que bem, né? Aí ele vem e fala... Por causa do mundo que nós vivemos. Esse mundo de expiação e provas, de regeneração. Então aqui habita... Espíritos imperfeitos. Provém da imperfeição dos espíritos nela encarnados. Então, os espíritos que aqui nascem não são espíritos de luz, são espíritos imperfeitos. Tanto inteligência, tanto imoralidade, né? São espíritos que têm vício. Então, assim, não tem como. Aqui, o mal, aqui ele ainda fala, o mal é maior do que o bem, porque os espíritos são mais atrasados do que evoluídos, né? E ele diz que nos mundos mais avançados, onde só os espíritos depurados têm permissão de encarnar, se o mal não é desconhecido, pelo menos está em minoria. Então, nos mundos, aqui é um mundo onde impera o mal, né? Aqui o que impera é o mal, não é o bem. Então, por conta disso, a gente vê mais o mal. E ele fala que o mundo, nos mundos mais avançados, lá os espíritos são mais evoluídos. Lá impera mais o bem. Se existe o mal, é uma minoria. É igual aqui no nosso planeta. Aqui o que impera é o mal. É o que você mais vê. O bem existe, mas é pouco. É pequeno. É quase assim, uma coisa rara de se ver uma pessoa boa reencarnada aqui na nossa Terra. Porque o nosso planeta é um planeta de provas e expiação. É um planeta onde impera o mal, onde os homens são imperfeitos. Eu acho que os espíritos bons que estão encarnados aqui na Terra, vamos falar de Chico Xavier, esses espíritos são espíritos que vêm para ajudar. Ele não veio aqui para poder resgatar algo. Eu acho que ele veio... Missão, né? Uma missão para tentar ajudar os maus, vamos dizer assim. Isso, é para ajudar a humanidade, né? É o que nós falamos no anterior. É um ou outro bom que reencarna, assim, que é aquela bondade gritante. Não é aquela bondade de momento. Agora eu sou boa, amanhã eu tô má, amanhã eu tô ruim. Não, almas boas, né? Igual, tem tanta gente que se a gente for enumerar, tem várias pessoas boas reencarnadas, ou que já reencarnaram, né? Vamos continuar? Vamos. Qual a causa dos males que afligem a humanidade? A Terra pode ser, ao mesmo tempo, considerada um mundo destinado à educação dos espíritos
pouco adiantados e de expiação para os espíritos culpados. Os males que afligem a humanidade são consequências da inferioridade moral da maioria dos espíritos encarnados na Terra. Ao contato dos vícios, fazem-se reciprocamente desgraçados e se castigam mutuamente. Então a causa, qual que é a causa dos males que afligem a humanidade, né? Esses as consequências da inferioridade dos seres. Dos seres. Dos seres que habitam aqui. Que a maioria dos espíritos são espíritos imperfeitos. E outra, todo mundo está aqui. Vamos reencarnar. É bloqueado, muita coisa é bloqueada, muita coisa é abafada em nós. Chega aqui e reencarnamos. Quando a gente está em contato com o vício, ao invés da gente vencer, muitas vezes a gente sucumbe, a gente cai. A gente ainda não venceu aquela coisa negativa em nós, né? E aí ele fala, ao contato dos vícios, fazem-se reciprocamente desgraçados e se castigam mutuamente. E porque ali, a gente quando entra num vício, muita coisa ruim pode acontecer, né? Muita coisa triste pode acontecer quando a gente tem um vício. Pode vir uma doença, para mim, para os que estão à minha volta, pode acontecer muita coisa, né? Então, por isso que ele fala, se você sucumbe aos vícios, se você sucumbe ao mal, o próprio sofrimento aqui na Terra já vai ser um castigo, né? Já vai ser um castigo. Então, é por causa da inferioridade moral. Então, a maioria dos espíritos que estão reencarnados aqui são espíritos imperfeitos. Eu fico assim, hoje, a gente é mais madurinha, mais de idade, eu fico vendo, gente, a pessoa, ela senta, como diz o ditado, em cima do rabo e fica falando da vida alheia, né? Gente, eu tenho defeito, a gente tem defeito, quem é nós para falar do outro, né? Quem é nós para apontar dedo para o outro? A gente é todo mundo, ainda estamos lutando contra vício, lutando contra o orgulho, contra o egoísmo, né? Está distante ainda. Eu falo assim, se a gente cuidar de nós, já está bom. Se der conta de cuidar de nós, já está bom. Deixa a vida do outro, cada um toma conta de si, né? Então a parte do Evangelho que fala para a gente nós sermos caridosos, né? Fazer caridade. Então a caridade que eu entendo não é só a caridade material. Só o fato de você não falar mal de alguém, você está fazendo a caridade. Nossa, e como? Só o fato de você falar uma palavra amiga para alguém, uma palavra boa, você está fazendo caridade. Como está? Então, Porque a maldade impera porque você escuta uma coisa e aí você vai falar, não sai do jeito que você escutou, e a outra aumenta e vai aumentando. E vai deturpando, então, né? é por isso da maldade, né? Se a gente, como disse aquela frase que está lá no livro de André Luiz, o mal não merece comentário em tempo algum. Se a gente realmente praticasse essa frasezinha, né? O mal não merece comentário em tempo algum. Em tempo algum a gente deve comentar nada dos outros, né? A pessoa às vezes está com problema, está com dificuldade, está lutando para caminhar, né? E ainda tem que aguentar as vibrações negativas dos outros, né? Então a gente tem que sempre colocar no lugar do outro. Antes de pensar mal, de falar mal. Porque prejudica, né, João? Isso que você falou mesmo. A caridade do pensamento, a caridade das palavras boas, né? Pensa bem. Aquilo que você faz, volta para si. Se eu penso mal do outro, volta para mim também. Então vamos lutar para ser bom, né, João? Vamos lá, 133. Por que vemos tantas vezes o mal prosperar, enquanto o homem de bem vive na aflição? Resposta. Para as pessoas cujo pensamento não ultrapassa os limites da vida presente, para quem a julga única, isto deve parecer uma injustiça clamorosa.
O mesmo não se dá com aquele que admite a pluralidade das vidas e considerada a brevidade de cada uma delas em relação à eternidade. O estudo do Espiritismo vem esclarecer que a prosperidade do mal tem depois horríveis compensações, que as aflições do homem de bem são, pelo contrário, seguidas de uma felicidade tanto maior e mais duradoura, quanto mais resignadamente as suportar. Não lhe será mais que um dia aziago numa próspera existência. Interessante, né? Porque a gente vê o mal prosperar e o homem de bem na aflição, né? Parece que aquela pessoa que faz coisa errada, a vida está uma maravilha, tudo dá certo, tudo vai dando certo. Mas é como diz também, Deus, Ele deixa você subir, a hora que entorna você cai, né? Tem a queda. Então, assim, aqui no segundo parágrafo esclarece bem essa pergunta, né? O estudo do Espiritismo vem esclarecer que a prosperidade do mal tem horríveis compensações, que as aflições do homem de bem são, pelo contrário, seguidas de uma felicidade. Porque, por exemplo, a pessoa de bem, às vezes ela guarda para si e acaba ficando doente, fica com depressão. Né? Às vezes ela era uma pessoa de bem, mas ela não suportou tanto sofrimento, né? E caiu ficou com depressão, às vezes acaba até tirando a própria vida, né? Ele fala aqui que a pessoa, quando ela pensa só na vida presente, ela não vê futuro, ela não vê nada, ela só vê essa vida. Então ela não vê consequências. Ela não prospera. Não prospera. Agora nós espíritas, que acreditamos nas vidas sucessivas, lá no Céu e Inferno, lê o livro Céu e Inferno. Lá tem depoimento de vários tipos de espírito que desencarnou. A nossa felicidade, ela vai ser depois, né? Por quê? A felicidade ou a infelicidade? Porque quando a gente desencarnar, chegar no mundo espiritual, a gente vai entender que a vida continua e que todas as nossas ações têm consequências. Aquele homem bom, aquele homem honesto, ele vai receber. O que ele fala aqui, ó, nesse segundo parágrafo aí que você falou, né? O mal vai ver as horríveis compensações. Eu fiz o mal, eu matei, eu roubei, eu destruí pessoas. Eu vou encontrar com essas pessoas na espiritualidade. Quem vai estar me encontrando? Eu só fiz inimigo, eu só fiz o mal. Quem que vai estar me esperando na espiritualidade? Esses espíritos, esses desafetos. Então aí o que nós vamos ter? Horríveis compensações, né? Compensa ser bom? Compensa. Porque quando você chegar na espiritualidade, você vai encontrar com pessoas boas, que você teve a oportunidade de fazer amigos. A espiritualidade vai estar te esperando. Agora, quando a gente faz o mal, aí quando a gente chega lá, é diferente. A recepção é outra. Então, para nós espíritas que acreditamos nas vidas sucessivas, na vida após a morte, compensa a gente se esforçar para ser bom. Compensa você se esforçar para ser honesto. Compensa você tentar largar de vício. Sim. Por quê? Porque quando a gente desencarnar, vai estar melhorzinho. Vai ter uma reencarnação futura melhor. Agora, enquanto a gente está de braços dados, com vício, com vida errada, com o mal, é só sofrimento. Tanto aqui na vida, quanto depois quando chegar no mundo espiritual, né? Então, assim, a pergunta que ele fala: por que vemos tantas vezes o mal prosperar, enquanto o homem de bem vive na aflição?
Isso é transitório. Isso aqui é passageiro. É aqui na terra. Dá a impressão que aquele homem vicioso, aquele traficante, aquele homem rico que ganha dinheiro de má vida, de cambalacho, de erro. Nossa, olha que vida boa. Olha que maravilhoso, né? Enquanto o outro lá está trabalhando, trabalhar e não tem economizando e não tem nada. Isso é nessa vida, porque quando tiver a morte do corpo físico, o espírito, nosso espírito, vai estar cara a cara com a lei de Deus. Vai estar cara a cara lá. Lá ninguém engana, lá ninguém tapeia. Se a gente fez o mal, aquelas pessoas que a gente foi fazendo inimigo, desencarnado, vai estar tudo esperando nós. E eles vão tratar nós bem? Mas não vai mesmo, né? Vai para o umbral, vai sofrer lá no umbral, perseguição, muito sofrimento. Então, assim, compensa fazer o bem, compensa deixar de vício. Por quê? Porque a vida continua. Essa vida não termina com a morte, né? Termina do corpo de carne, mas o espírito continua vivo. Eu acho que se as pessoas acreditassem, né, nessa possibilidade aí, eu acho que seria mais fácil, né, de ela prosperar, dela pensar, parar e pensar no amanhã. Sim. Porque assim, se você não acredita que morreu, se você acredita que morreu e o espírito vive, que você vai ter oportunidades novas, você se esforça para ser bom. Você se esforça para estudar, para aprender, para desenvolver o amor no coração. Por quê? Porque eu sei que a vida continua. O espírito existe e vai conquistando coisas que vai enriquecendo ele. Agora, se eu não acredito só na vida física, material, morreu, tudo acabou, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou ser bonzinho? Não, eu vou passar a perna na pessoa. Eu vou pensar só em mim, né? Por quê? Porque eu vou morrer. Não tem consequência, né, João? As atitudes não têm consequência quando você pensa que você só tem essa vida terrena. Não tem consequência. Morri, acabou. O mal que eu fiz não tem consequência, o bem que eu fiz não tem também. Né? Então, para que ser bom, né? Vamos continuar aqui? Vamos. 134. Por que nascem uns na indigência e outros na opulência? Por que alguns nascem cegos, surdos, mudos ou sofrendo de enfermidades incuráveis, enquanto outros desfrutam de todos os dotes físicos? Isso é obra do acaso ou da providência? Puxa, a resposta é grande, hein? Mas ele... Vamos perguntar. Por que nasce uns na indigência, na pobreza? Por que uns nascem lá na periferia, mas com tanto... Passa fome, da hora que nasce já começa a passar fome. Já tem dificuldade. E por que outros nascem na riqueza, em palacetes, em palácios, né? Tem de tudo do bom e do melhor. Está perguntando. Por que uns nascem cego, surdo, mudo e com doenças incuráveis? Tem uns que nascem com AIDS, né? Nasce com cegueira, nasce com problema no pulmão. Por quê? E sendo que outros nascem forte, saudável, bonito, né? Por quê? Isso é o obra do acaso? O que é o acaso? O acaso acontece sem ter uma racionalidade, sem ter vai acontecendo, ao acaso, ao Deus dará, como diz, ao Deus dará, né? Nada. E a providência é quando tudo tem uma explicação, um porquê de um nascer assim e o outro nascer do outro jeito, né? Então agora ele vai explicar para nós por que dessas diferenças. Vamos ler um parágrafo aqui para tentar entender. Se fosse efeito do acaso, não haveria providência. Se é obra da providência, perguntaremos: onde está a sua bondade e a sua justiça? Por que não compreenderem? Porque não compreenderem a causa desses males?
muitíssimas pessoas inclinam-se a acalmar contra a divindade, compreender-se que aquele que se vê atormentado pela miséria ou por enfermidades consequentes das suas imprudências ou dos seus excessos, seja castigado naquilo em que pecou. Se a alma tivesse sido criada simultaneamente ao corpo, que teria feito para merecer tamanhas aflições desde o nascimento? Ou que teria feito para isentar-se delas? Se admitir a existência de Deus, tem-se que admitir que aquele efeito procede de uma causa. Se esta causa não existe durante a vida, deve existir antes dela. Depois que em todas as coisas a causa precede o efeito, por isso é tão necessário que a alma tenha vivido e merecido essa expiação. Olha só, né? Quer dizer, se a gente for pensar, é tudo efeito do acaso, não tem previdência, não tem Deus, não tem os espíritos de luz na sua organização, não tem, é tudo ao acaso. Nasceu, só tem essa vida, morreu, tudo acabou. Se a gente pensar assim, a gente vai observar que Deus não é bom. Por que Deus faz umas pessoas doentes? Se está todo mundo nascendo agora, não tem nada a ver antes. Todos estamos nascendo agora, nessa encarnação. Por que uns nascem doentes e uns nascem sadios? Né? Por quê? Se Deus criou todo mundo junto, se criou todo mundo junto, então tá errado, não tá? Então aqui, aí ele vem falar, se nasceu todo mundo no acaso, cadê a bondade de Deus? Cadê a sua justiça? Né? Porque aí uns ele faz com saúde e outros sem. E aí, ele fala também, às vezes as pessoas não compreendem a criação de Deus, a bondade, não compreendem. E aí o que elas fazem? Reclamar contra Deus, praguejar. É culpa de Deus que está assim, é porque Deus ainda fica falando mal de Deus, né? Aqui ele está falando, fala mal da divindade. E aí ele fala, quando a gente acredita na vida após a morte, na providência divina, a gente entende que tudo que vem é consequência do nosso passado, é consequência das nossas ações, tudo, né? Aqui ele fala, tudo é consequência do quê? Da miséria, das enfermidades consequentes, de suas imprudências ou de seus excessos. Noutra vida, eu fui imprudente, eu bebi muito bebida alcoólica, eu fumei muito cigarro, eu usei droga, né? Eu usei remédio para dormir descompensadamente. Então, assim, tomei remédio para ansiedade, sendo que a gente pode fazer exercício. O exercício, ele dá o efeito, muitas vezes, do remédio. Então, assim, tudo é imprudência, tudo isso são excessos nossos, que a gente faz. Tudo que a gente faz hoje vai ter consequência lá na frente. Tudo de hoje. As coisas que a gente... Tudo que é imprudência, excesso, né, João? Excesso de comida, excesso de que mais? Excesso de exercício. Que a comida é vício. Tudo que é demais é vício. Se você fizer muito exercício também, prejudica. Então tudo tem que ser equilibrado, moderado. Isso, tudo tem que ser equilibrado, moderado, né? Aí ele fala que se o nosso corpo foi criado, então, se foi criado anteriormente, é porque esse espírito já traz uma história, né? E essa história, ele já traz um aprendizado, ele traz
consequências de ações erradas, errôneas. Muitas vezes, eu me lembro, uma vez, quando a minha netinha nasceu, e ela era novinha, bebê. E aí ela tinha intolerância à lactose, ao leite. Não podia comer nada de leite, vomitava até. E aí nós levamos ela lá em Ituiutaba, eu lembro, pequenininha. Levamos em Ituiutaba para saber o que podia ser. Aí lá foi falar, é porque na outra vida abusou demais. Aí nessa nasce com a alergia, a intolerância. Para quê? É um processo educativo. Aí nessa vida você não pode, se você comer, vomita, dá diarreia, tem que internar. Então é tipo assim, um corretivo educativo, né? Na marra, né? Porque agora é na marra, porque se comer fica doente, né? Isso é um exemplo. Então é isso, né, João? Quando a gente acredita na reencarnação, na vida sucessiva, tudo é mais fácil de se compreender, né? É tudo mais fácil. Vamos continuar? Que? Então, respondendo a mesma pergunta aqui, ainda continua. Os estudos espíritos demonstram com efeito que vários homens nascidos na miséria foram ricos e considerados numa anterior existência, na qual fizeram mal, o uso da fortuna cuja administração Deus lhe havia confiado, que muitos nascidos nas mais humildes classes sociais foram orgulhosos e poderosos e abusaram do seu poder, oprimindo os fracos. Encontramos-los muita vez sob as ordens daquele mesmo de quem foram cruéis senhores, sofrendo o maltrato que fizeram sofrer aos outros. Vamos parar, né? Então está falando. Os estudos espíritas, os livros espíritas, tem muito mostrando para nós as consequências das vidas passadas. Pessoas que vêm muito ricas, né? Ricas, riquíssimos. E que o que ele fez da riqueza? Ele abusou, ele fez mau uso da fortuna, né? Ao invés, porque a gente com dinheiro, com a fortuna, você pode fazer emprego, você pode ter indústria, você pode fazer ponte, você pode fazer hospital, você pode fazer um monte de coisa. Gente muito, muito rico, né? E é isso que ele está falando. O que a gente vê através dos estudos espíritas? Pessoas que reencarnaram num lugar muito ricos e hoje passou 100 anos, 200, hoje está reencarnado na miséria. Na miséria. Por quê? Por que Deus faz isso? É castigo? Não. Ele está mostrando para nós o outro lado da moeda. Né? A gente tem que vivenciar. Tudo que você vivencia, você pode falar. Você sente na pele, você sabe o que é aquilo. Quando você não vivencia, você não sabe falar, você não sabe falar nada, né? Então é isso. Se você ganha riqueza, nasce rico e faz mau uso, vai nascer miserável em outra vida, né? Eu me lembro de um livro do Chico Xavier, é do Chico, se eu não me engano, que conta o seguinte, que a mulher, ela era costureira. Ela nasceu, era costureira. E aí ela desencarnou, e aí ela achou que ela ganhou o céu. Eu fui boa, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fui não sei o quê. Aí o que o mentor espiritual falou para ela? Não, minha filha, você vai voltar, porque você desperdiçou muita linha. Você na costura, você podia tirar um pedacinho, cortar, economizando, cuidando daquilo ali, não. Você puxava um pedação e cortava, desperdiçando aquele monte de linha. Você vai nascer de novo para você aprender a economizar aquilo que você... Então, até as mínimas coisas, né, João?
Até nisso daí é cobrado da gente. Então a gente sempre tem que ter cuidado com o que a gente faz da nossa vida. O que a gente faz com as escolhas, né? Tudo que a gente... Exatamente, escolhas. Não somos nós mesmos que escolhemos. É o livre-arbítrio, né? A gente, quando a gente nasce, eu falo assim, com pouco dinheiro, numa prova, né? Daquele dinheiro curto, tudo você dá valor. Tudo você dá valor, tudo, né? Quando você não sabe, você não paga, quando você tem o pai que paga, você não dá valor. Mas os filhos, quando os filhos começam a comprar, tirar do seu bolso, aí a gente dá valor. É diferente. É verdade. Uma vida, continua, né, respondendo. Uma vida penosa é sempre uma expiação e a miúde uma prova escolhida pelo Espírito, que nela vê um meio de progredir mais rapidamente, se a suportar com coragem. A riqueza também é uma prova, entretanto mais perigosa que a pobreza, pelas tentações que origina e pelos abusos que provoca. Assim é como o prova o exemplo dos que já viveram, que dela sai um número muito menor de vitoriosos. Vamos parar. Interessante, né? Uma vida penosa é sempre uma expiação. Aquela vida de dificuldade, você trabalha, às vezes adoece, tem que gastar com médico. Você vai juntando um dinheirinho, já vem uma despesa extra, você já fica sem nada. Isso tudo, ele diz aqui, é sempre uma expiação, uma vida penosa, né? E é uma prova escolhida pelo Espírito. A gente escolheu na espiritualidade passar por aquilo ali, né? E aí ele fala que, por quê? Por que a gente escolheu? Porque é um meio de progredir, é um meio da gente dar um salto, evoluir um pouquinho. As dificuldades, né? Isso daí faz a gente crescer, evoluir. E aí ele fala da riqueza. A riqueza é uma prova mais perigosa do que a pobreza. Por quê? Pelas tentações, né? Pelos abusos que provoca. Quando você tem dinheiro, você pode ir em N lugares, fazer um monte de coisas. Como diz, fazer o que quiser. O que quiser. Você pode escolher até coisas ruins na sua vida. Por quê? Porque eu tenho dinheiro. Eu compro. Com o dinheiro você compra, você pode comprar, né? E aqui ele fala aqui. E outra coisa que o dinheiro faz, né? Aqui ele diz, as tentações que origina e pelos abusos que provoca. Tem dinheiro, portas de erro pode abrir pra gente. Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo de ficar, como diz, caçando o que não perdeu, né? Ficar procurando coisas erradas, porque eu tenho que trabalhar, porque eu não tenho tempo na pobreza. A pobreza você tem que trabalhar, você tem que economizar, é uma vida apertada, é uma vida difícil. Então você não inventa muita moda, não tem como inventar moda. Você tem que trabalhar muito para poder se sobreviver. A riqueza não. A riqueza você pode enveredar por caminhos tortos, né? De prazer, de vício, um monte de coisa. Por quê? Porque ele abre portas, o dinheiro, né? Tem uma frase, né, que é assim, quer conhecer o homem, dê poder a ele. Então, com certeza. Com certeza. Você acha que eu sou boazinha, você é bonzinho. Ganha na loteria, né, João? Vai ver. No que você transforma? O que você se transforma? Ah, eu sou bonzinho, se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar todo mundo. Ganhando na loteria, some no mundo, não quer saber nem dos parentes, não quer saber de ninguém, né? Então é isso, ó. O dinheiro, ele provoca, tem muitos abusos que ele pode provocar
e corromper a gente e a gente falir, né? É. Tem que estar. E aqui ele fala, a gente escolhe essas provas. Aqui na nossa condição escolhe, viu? Nós já escolhemos a nossa provinha. Então, não adianta ficar querendo reclamar de Deus, né? Continuando, a diferença das posições sociais seria a maior das injustiças, uma vez que não é resultado da conduta atual, se não tivesse uma compensação. A convicção dessa verdade é adquirida no Espiritismo, que nos dá forças para suportar as vicissitudes da vida e levar-nos a aceitar nossa sorte sem invejar a dos demais. É por isso que essa frase aqui, né, que é conhecer o homem dá poder a ele, mas se ela tem um conhecimento dessa magnitude aqui, né, do Espiritismo e tal, prosperar, fazer caridade e tal, se ela tem esses pensamentos, ela já é uma pessoa virtuosa. Sim. E aí, vamos supor que ela fica rica. Pode ser que por conta do conhecimento, daquilo que ela adquiriu, pode ser que ela faça o bem, né? Faça o bem. Tenha escolhas boas, né, João? Ela tem um conhecimento, pelo menos ela tem um conhecimento. Se ela cair para o lado errado, ela fez isso de causa pensada. E aqui ele fala, com essa convicção da vida após a morte, das vidas sucessivas, né? É o que você falou. Isso dá força para suportar as vicissitudes da vida. Nós, com a nossa luta, porque nós não é rico, né? Nós, com a nossa luta, com o nosso trabalho, João, só esse conhecimento espírita é que dá força para a gente seguir e continuar a nossa vida terrena. Porque a gente sabe que vai morrer, que vai desencarnar e que o espírito vai continuar vivo, né? E outra, vem mostrar para nós, a gente está no lugar certo, na família certa, na vizinhança certa, né? Diz que a gente está colocado no lugar corretinho, os vizinhos, com os familiares, correto. Então não adianta a gente ficar invejando o rico, invejando o vizinho. Não, eu tenho o que eu preciso para evoluir nessa encarnação. Nessa encarnação é o que eu necessito. É isso daqui. É essa luta, né? Às vezes as pessoas julgam a gente, vê a gente por fora, não sabe nada do que está acontecendo. Né? Não sabe de nada. Não sabe como diz, da missa metade. Da missa metade. Não sabe de nada. Acha que tudo é maravilhoso, né? É igual nós olhamos outros, né? A gente não tem que invejar ninguém. Nós temos que entender que cada um está no seu lugar correto. No seu lugar. E vamos fazer o melhor. Eu penso assim, faz bem feito, porque se você não fizer, tem que refazer. Tipo assim, eu tenho uma louça para lavar. Eu tenho que organizar aquela cozinha ali. Se eu lavar mal lavado, não guarda a louça, não seca a louça, não limpa o fogão, eu estou fazendo meia boca, estou fazendo tudo mal feito. Será que quando eu desencarnar, eu vou ter que voltar de novo para aquela cozinha? Eu vou ter que voltar para aquela cozinha e aprender a cuidar dela direito. Então Deus dá as tarefas para a gente cumprir direitinho, fazer certo, fazer bem feito. Tudo que for fazer, mesmo que está com preguiça, mesmo que está contrariado, né, João? Mas faz, procura fazer bem feito. Por quê? Porque em outra vida a gente sai daquele local, vai para outro. Aquele ali eu já venci, aquele ali eu já aprendi. Verdade. Então a gente tem que se esforçar, doar o máximo de nós. Tudo que for fazer, faz bem feito. Vai arrumar a cama? Arruma direitinho, arruma todo dia. Não vamos ser pessoas, temos que ser pessoas perseverantes. Arruma todo dia. Levanta, arruma. Hoje eu arrumo, amanhã eu não arrumo. Amanhã arrumo, aí depois já não arrumo. A gente tem que ter perseverança, a gente tem que ter constância em todas as tarefas da nossa vida. Fazer todo dia, não adianta não fazer, né?
Por quê? Porque a gente está aqui para isso, está aqui para evoluir, para aprender a trabalhar, aprender a fazer. Deus dá as tarefas para a gente, se a gente fizer mal feito, Ele não dá não. Ah, vou te dar isso não, hein? Ou se eu te dei um trem para você cuidar, você não cuidou direito? Não, você não vai, eu não te dou mais não. Deus dá um diamante para nós cuidar, a gente não cuida direito. Ele vai dar de novo? Mas não vai mesmo. Vai dar para outro que cuida direitinho. Então, tudo que a gente for fazer, né, que a gente faça bem feito. Bem eu lembrei de uma reportagem, de uma pesquisa que eu vi um tempo atrás, que aquele que levanta cedo e arruma sua cama, ele prospera muito mais do que aquele que não arruma sua cama. Mas aí na própria reportagem fala, não é porque ele arruma a cama que ele é bem sucedido, é porque ele já levanta cedo, já querendo organizar as suas coisas. Então é um cara, só o fato dele arrumar a cama cedo, de manhã, já demonstra que ele é uma pessoa organizada. Ela tem disciplina. Se ela tem disciplina, não é só no arrumar da cama, em tudo que ela vai fazer ela tem disciplina. E é mesmo. Mas é uma coisinha de nada, uma coisinha à toa, né, João? Que a gente acha que é à toa, mas não é. Aquilo é importante. É muito importante. Começa de pequenininho. Eu vejo pelos meus alunos de natação. Tem aluno, você manda pegar os brinquedinhos, ele coloca direitinho dentro da caixinha. Todos que jogam tudo esparramado. E não adianta. Você vê que aquilo ali nasceu desorganizadinho, tem que trabalhar em cima daquilo ali. Porque senão não prospera, não aprende, né? Mas esse do arrumar a cama é muito bom. Eu falo muito. Tem que arrumar a cama, começa por ali. É nas pequeninas coisas, né? Arrumar a cama, arrumar a casa. Tá 10. Finalizar, né, João? Outra parte que é muito grande. Vamos deixar então, vamos parar no 135. Aí semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui firmes e fortes para o estudo liberta. 15? Vai ser, hoje é 8 com 7, 15, né? O estudo liberta, ajuda-nos, né? Harmoniza-nos. A gente vem aqui estudar, isso aqui serve para quê? Um alerta para nós, né? Faz a prece, João? Faço. É um alerta. Então vamos firmar tudo que for bom. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por mais este dia, por mais esta noite de estudo, pedir que nós possamos internalizar o nosso estudo e colocar em prática, né, tudo que aqui aprendemos. Vamos agradecer a Deus por uma oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, tanto material como espiritual, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Então damos por encerrado o nosso estudo desta noite. Uma boa noite, que todos fiquem com Deus.